Bom dia, estamos com mais um programa Saúde em Foco e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto cuidados paliativos. Mais uma vez, a gente recebe aqui a doutora Débora e o doutor Vinícius que vão nos orientar aí, vão comentar um pouquinho mais sobre a questão de princípios relacionados a cuidados paliativos. A gente então vai continuar a partir do 5º princípio, né, doutor? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que traz ele aí para nós em relação a essa temática. Então, o 5º princípio ele foca em permitir que o paciente viva tão ativamente quanto ele possa, que ele seja tão independente e autônomo quanto ele possa, que ele consiga desempenhar as atividades sem ajuda até o momento que ele precisa de ajuda, que ele consiga, acho que o mais importante, realizar atividades importantes para ele que lhe deem prazer. Às vezes a gente o paciente começa a tratar uma doença e instintivamente a família e até o próprio paciente começa a restringir o que ele faz, e às vezes tem alguma atividade simples, assim, como caminhar com o cachorro, porque o paciente é extremamente prazeroso, algo que ele fez a vida inteira, ele tem apreço pelo animal, e o pessoal acaba restringindo, não, você está tratando, digamos, uma doença grave, câncer não pode ser caminhando aí pela rua. Às vezes não, às vezes o que ele precisa é caminhar, às vezes o que ele precisa é ter um contato com esse animal de estimação. A gente vê às vezes alguns programas que levam os pacientes tratamentos para andar a cavalo, levam cachorros ao hospital. Às vezes, além de fornecer que o paciente consiga ter essa dependência, que ele consiga realizar atividades que são prazerosas para ele, atividades importantes para ele. Isso vai de uma abordagem desde da medicação prescrita, à fisioterapia, ao acompanhamento psicológico, porque ele entenda que sim, ele tem uma doença grave, ele tem algumas limitações, mas ele não é uma pessoa incapaz, que ele pode fazer algumas atividades sozinho, que a família entenda isso, em que em alguns momentos vão precisar cuidar do paciente, em que outros, muito pelo contrário, tem que deixar o paciente viver a vida dele. É algo que assim, é muito complicado às vezes, porque dentro da própria equipe que atende tem um medo de falar, não vá fazer atividade, e o paciente sofre, pode correr um risco, mas é algo que muitas vezes você tem que pensar. O custo-benefício. O paciente ele tem uma fragilidade, tem uma fraqueza, ele vai ter falta de ar de caminhar, ok. Mas ele vai ficar o resto da vida em casa, então, sentado, sem poder fazer nada? Qual que é o ganho que ele está tendo? Será que o benefício que ele vai ter de, pelo menos uma última caminhada com o cachorro dele, não supera esse risco de ter falta de ar? Ele tem o risco, você fala, tem o risco, mas às vezes o benefício vai ser muito melhor para o paciente. A gente encontra isso até no dia a dia do hospital, né? O hospital é uma coisa que é muito restrito, todas as atividades do paciente são restritas, né? E eu lembro uma vez quando eu trabalhava num hospital aqui em Ponta Grossa que cuida de pacientes oncológicos, né? E tinha um paciente em cuidado paliativo, o único desejo do paciente foi que ele queria chupar sorvete, só. Mas na dieta, mas está uma dieta restrita, está uma dieta, né, está com nutrição integral, enfim, né? Mas não, ele só queria sentir o gosto, sentir realmente mesmo o gelado do sorvete e a gente ofereceu, né, em conjunto com a equipe multi, a gente realmente mesmo assim, não, está na hora de, né, vamos proporcionar isso a ele. E realmente mesmo a gente ofertou isso ao paciente e a satisfação dele, enfim, foi fantástica, dele, da família. Então é importante a gente relembrar, né, que essas questões do empoderamento, né, Débora, tanto do familiar quanto do paciente são extremamente importantes, né, nessa questão. Sim, tem que ouvir, né? Como eu falei, não podemos deixar de ouvir, né, o paciente, o familiar, o cuidador, também o cuidador que está ali cuidando, que está com o paciente ali, né, durante um bom tempo, se está em internamento, ele também sabe dizer desse paciente, porque o paciente acaba confidenciando muitas coisas para o cuidador também, né? Então é importante poder ouvir o que, né, e se puder realizar, né, por que não, né? Isso vai atrapalhar de uma forma terrível o tratamento, o cuidado? Por que não pode ceder em algumas coisas? Aí por isso, né, que não podemos esquecer que é o que a gente falou, né, que o Dr. Vinícius falou quando ele ia dizer dos princípios, né? Não são protocolos, são princípios, né? A gente tem que olhar dessa forma, né? Em primeiro lugar, qualidade de vida. Foi interessante a história que você contou, porque esse ano ainda eu tive uma experiência de uma paciente que estava tratando um câncer de útero, que estava toda com metástases por todo o intestino, ela vomitava tudo que ela comia. E daí a gente estava com nutrição pela veia, porque ela não tinha como fazer no intestinal. O prognóstico dela era de alguns dias.
E foi interessante porque a nutricionista do hospital me procurou e falou assim, ela quer muito, ela está 3 dias pedindo para me chupar um sorvete. E ela vai vomitar, mas vamos tentar fazer uma medicação para que ela consiga, então, já que é tanto. E foi interessante, porque ela tomou o sorvete de manhã, no outro dia de manhã ela acabou de falecer. Nossa. E assim, não só a família estava muito agradecida pelo atendimento, estava ciente do que estava acontecendo, como eu percebi a diferença que isso fez para a nutricionista. Porque ela já estava há 3 dias negando o desejo da paciente, que era a única coisa que a paciente pedia, porque ela não pedia mais nada. E a nutricionista falou para mim assim, se não fosse pela gente ter conseguido dar esse sorvete, eu ia ter negado o último desejo dela, né? E era uma coisa banal que era Então veja como coisas simples fazem toda a diferença para uma pessoa, né? E é o respeito ao ser humano, né? Então isso implica no respeito à família, respeito em toda a questão até nossa mesmo, né? De você proporcionar aquilo e daí talvez, né, você não ficar com peso na consciência. Isso é importante para a gente enquanto profissional, que é aquilo que a gente já falou em programas anteriores, que é o cuidar de quem cuida, né? Você realmente mesmo sair sabendo que você fez o que você pôde fazer, né? Dentro lógico, das limitações, dentro de toda a questão que a gente tem ainda muito incumbido no nosso dia a dia, que são os benditos protocolos, né? Que algumas coisas têm que ser seguidas, mas tem coisas que você consegue fugir um pouquinho disso e deve fugir um pouquinho disso para você proporcionar um pouco mais de conforto para a família e para o paciente, né? Isso, e não só questão de desejos, né? Questão de própria atividade física e a própria vida. Por exemplo, tem pacientes que fazem hemodiálise, mas que vão sozinhos em hemodiálise, vão com seu carro, só no carro, fazem toda a atividade, sabem das suas limitações, sabem das suas restrições, mas nem por isso deixam de viver uma vida plena dentro das suas possibilidades. Buscam oportunidades de trabalho, buscam às vezes até novas atividades para serem realizadas. Não é porque o paciente faz a hemodiálise, possui a fístula no braço, que ele tem limitação completa de atividade física, muito pelo contrário, é bom às vezes que ele tenha uma atividade física para que ele consiga diminuir os níveis de colesterol, consiga tratar doenças que pioram a função renal. A gente sabe que a pressão piora a função renal, a hipertensão, a gente sabe que a diabetes piora a função renal, a gente sabe que as alterações de colesterol podem prejudicar. Então a gente, às vezes, todas essas restrições a gente acaba piorando outros fatores por limitar o paciente. Eu acho importante também, né, Débora e doutora, a gente reforçar para as pessoas que nesse momento a gente não deve infantilizar a pessoa. Né? Porque a gente tem muito problema com relação a isso. A gente começa a infantilizar a ponto de não deixar fazer mais nada. E a pessoa se sente incapaz de fazer aquilo. Então é o que a gente estava comentando, é empoderar a pessoa de certas coisas. É lógico que tem todo um consenso em relação a isso, não é para sair fazendo o que realmente mesmo que vai prejudicar mais ainda, então tudo aquilo que prejudica é bom ter uma ponderação, né? Mas também não é infantilizar, então a gente tem muito problema com relação a isso. E a gente tem, não só com o paciente em cuidados paliativos, né? Mas o paciente idoso que está hospitalizado, é uma coisa muito comum você chegar no quarto e a pessoa o profissional mesmo de saúde, infantiliza aquela pessoa ali. E muitas vezes eles não gostam, porque eles estão ali, eles sabem que eles estão recebendo um tratamento, mas não são crianças. Eles ficam muito bravos. Ficam bravos, não ficam? Então, isso é um ponto principal a ser trabalhado também, né, Débora? Se o paciente tem mobilidade também. Eles ficam muito bravos porque eles se sentem invadidos, né? Invadidos. Não podem mais andar sozinhos porque tem sempre alguém que tem que segurar, né? Claro, a gente sabe que eles têm mais possibilidades de queda, que uma queda no paciente idoso pode ter repercussões, né? Mas também tem que tentar fazer esse cuidado, mas de uma forma menos intrusiva possível. Porque eles pensam, né? Eu já criei tantos filhos, netos e já fiz tanta coisa, agora eu não posso fazer nada, né? Eles até preferem cair. Um já falou para o filho cair e me machucar, mas viver do que viver com uma sombra atrás de mim, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? De sim, poder proteger, mas sem intrusivo, que eles preferem daí nem viver dessa forma. Daí a gente está também, né, ultrapassando uma barreira. Tem que ter esse cuidado. E nos hospitais, a gente tem, às vezes, paciente que está internado, mas que ele consegue caminhar. E muitas vezes, por uma questão jurídica, uma questão de proteger o hospital, mesmo um paciente de 19 anos, num pré-operatório que está caminhando, eles não deixam ir sem uma cadeira de rodas o hospital inteiro. Então, para o paciente fica um peso. E às vezes tem paciente que fica internado por longos períodos. E às vezes só permitem que ele faça caminhada quando vai fazer terapia, que é por 30 minutos, que é caminhar no corredor. Às vezes o hospital, quando o paciente, na questão do paciente internado, o hospital ter uma área mais aberta para o paciente poder ter preparada, né? Ajuda inclusive nos tratamentos de longa permanência, né? Porque, queira ou não, você imagina ficar 30 dias restrito a um quarto e um corredor, é algo que pode
infere muito na Debilita autoestima da mais. pessoa. Debilita, né, muito. Bom, para a gente poder dar continuidade a esse papo, então, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua comentando um pouquinho mais sobre os princípios de cuidados paliativos para você aí que está em casa. Então não saia daí que a gente retorna daqui a pouquinho.